Oi pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um outro vídeo agora, mas eu queria falar para vocês uma coisa que eu tenho pensado muito dentro do setor de vendas, que é aquela venda, como que eu posso dizer? Venda consultiva, né? O que é uma venda consultiva, pessoal? A venda consultiva é aquela venda que você vai entender as necessidades do cliente, que você vai entender aonde é o calo desse cliente para poder agir para ajudá-lo. Quando você não vai numa visita apenas para vender o teu produto e vai para entender o seu cliente e vai para ajudar aonde o calo dele aperta, você ganha um cliente para sempre. Por que eu digo isso, pessoal? Muitas vezes o vendedor vai no cliente tentando vender aquele produto que o diretor quer que saia do estoque, que está muito cheio no estoque, que não vê a hora de vender e que esse cliente compra muito e a gente não está vendendo nele, enfim. Vão ter aqueles que vão fazer de tudo para você entrar naquele cliente porque precisa dar resultado. E aí você vai lá para isso, você vai vender produto XPTM. Mas esse cliente, ele não quer comprar nenhum cliente A, B e C que eu tenho, porque tá indo tudo certo, ele tem preço bom, ele tem logística boa, ele tem prazo bom, ele tem tudo. Ele não precisa, mas ele tem um volume gigantesco de um produto que ele não está conseguindo acertar no fabricante, ou ele não está conseguindo acertar no fornecimento, ou pode ter N motivos por isso, né? A logística não é correta, o produto não chega da forma que eles gostariam para o processo que eles têm. Então, pode ter N situações. E ninguém está trabalhando nesse produto para o cara. Você é uma distribuidora, por exemplo. E aí, a distribuidora, ela faz desenvolvimentos para colocar produtos no portfólio, entender se faz sentido, né? As pessoas do desenvolvimento, elas fazem esse trabalho. Elas desenvolvem a área e entendem o que faz sentido ou não para aquela área. E aí, nesse momento, você se questiona, mas poxa, eu tô nessa área e esse cliente está precisando disso e a gente não tem esse produto, mas o consumo dele é tanto por mês, ele não está acertando, mas eu tenho um cara lá fora que já bateu na minha porta oferecendo, por que não trago esse desenvolvimento para a gente tentar entrar nesse cliente? E quem sabe no futuro alguns outros produtos passem, não em totalidade, mas uma parte para você, por conta dessa ajuda que foi feita. Porque você ouviu o cliente e fez a sua parte para que aquilo acontecesse. Muitas vezes esse desenvolvimento que você vai fazer pode não ser o que ele queria ou não dar certo, mas você fez a sua parte e ele está vendo isso. Então o comprador, eu tenho muito relacionamento com os compradores das empresas e que eles vieram e que sempre me levam, e isso é uma coisa que assim, o que eu posso dizer para vocês é que fideliza, e não fideliza a empresa que você tá, fideliza você. Por que fideliza você? Porque você tá fazendo a parte de querer ajudar. Qualquer vendedor que for lá e não quiser entender onde aperta o calo dele, se um vendedor não vai aberto a querer desenvolver, porque desenvolvimento não é um negócio que você fala, é legal. Não, às vezes ele dá um baita trabalho, você pega a documentação, você vai atrás de fornecedor, você marca a reunião com o fornecedor junto com o teu comprador, você faz inúmeras coisas para dar certo. Às vezes é uma embalagem que não deu certo, que o cliente precisa receber assim assado e ele não consegue. Então, assim, é trabalhoso, o desenvolvimento é trabalhoso. E a pessoa tem que querer e gostar de trabalhar o desenvolvimento. Senão, isso não vai acontecer. Então, você fica diferenciado dos demais vendedores. E aí ele vai falar na próxima empresa que ele tiver e que ele tiver algum produto que ele está com dificuldade, de quem que ele vai lembrar? Do vendedor que vai lá só vender o produto que ele tem?
volume, tarará. Não, ele vai procurar aquela pessoa e vai falar, não, eu vou chamar a Ana aqui, de repente ela consegue me ajudar. E eu tenho inúmeros cases disso, de pessoas que não vinham comprar comigo, mudavam de empresa, mas sempre vinham, oi Ana, você conhece alguém que tem esse produto? E eu sempre fui muito aberta a isso, porque se eu não tenho para vender no portfólio que eu vendo hoje e o meu pessoal não quer desenvolver aquele produto, qual o problema de eu passar, olha, eu sei XPTO que tem esse produto para você. Ó, esse aqui tem um preço mais interessante, esse daqui tem um prazo mais legal. Então, isso também é uma forma de consultoria para o cliente, né? Porque ele sabe que pode contar com você pelo seu conhecimento de mercado. Então, assim, outro ponto que a gente não pode esquecer é de saber dividir o nosso conhecimento. O nosso conhecimento é para isso, não é só pra gente. Ai, porque eu vou guardar isso, porque senão... Não, gente. Não, a gente tem que saber ser estratégico na hora certa. E não em todas as situações. Então, assim, a conquista de um cliente que hoje tá, um comprador que tá numa empresa pequena, às vezes, de pequeno porte, amanhã pode estar numa de médio e grande porte e pode ter volumes gigantescos para vender com você. E ele vai lembrar de você como vendedor. Então, assim, sejam sempre muito receptivos, recebam o comprador com ouvidos, não só com falação, porque a gente gosta, né, de vendas, de falar muito, e às vezes a gente esquece de ouvir, principalmente numa reunião presencial, ou até numa reunião online, que hoje é muito comum. Então a gente tem que saber ouvir, em vez de só trazer informações e preço e prazo e logística. A gente tem que pensar no longo prazo, na venda consultiva, né? A consultiva é você ser um consultor daquele cliente. Você não é simplesmente um vendedor, né? Você tá ali fazendo uma consultoria. Olha, você conhece alguém? Olha, o preço de mercado desse produto tá tanto, né? Vocês podem melhorar esse preço. Vai faltar matéria-prima, então vai subir o preço. Então, tudo é o que você também traz de informação e que você troca com seus colegas de trabalho, com outras áreas, com o seu network, tá? Então, fiquem atentos a duas coisas: venda consultiva e networking. Isso faz toda a diferença na venda. Até mais, pessoal!